Certo? Tá melhor agora? Tá Pronto. melhor, sim. Obrigada. Boa noite, né, já? Eu, como fui apresentada pela Jéssica, me chamo Cíntia. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre QA, né? Nós vamos falar um pouco sobre essa profissão e como chegar até ela, né? Os passos para chegar até ela. Vou compartilhar aqui. Conseguem visualizar minha tela? Sim. Pronto. Bom, eu sou analista de testes e QA, oficialmente, né, desde 2020, mas eu comecei antes disso nessa área. E aí eu vou compartilhar com vocês hoje como foi minha trajetória, como é que foi para mim até chegar aqui hoje. Pois, isso aqui é um pouco sobre minha formação. Eu já passei por diversas áreas dentro da computação, trabalhei de suporte, já trabalhei apoiando processos, infraestrutura, apoiei em uma parte de de monitoramento de rede, já trabalhei com várias partes, né, da tecnologia e da computação, mas o que eu me encontrei mesmo foi na qualidade de software. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês, primeiro, né, o que seria QA. QA, ele basicamente é essa definição teórica que eu coloquei aqui na tela, que seria o quê? Conjunto de atividades, né, que tem como principal objetivo assegurar que um produto ou serviço ser oferecido aos clientes da empresa tenha um padrão de qualidade pretendido, considerando as definições iniciais da empresa e expectativas dos clientes. Observe que o trabalho do QA, apesar de ser um trabalho técnico, ele também é um trabalho de negócio, porque você tem que lidar com expectativas de cliente, então você tem que entender o que o cliente quer e as definições da empresa, então você tem que entender o que a sua empresa tem para oferecer, né? Para você conseguir fazer esse host entre as expectativas do cliente e o que a empresa pode entregar. Qual a importância do QA, né? A importância do QA seria ter um cuidado, né? Esse olhar diferenciado, essa ajuda para levar a satisfação do cliente, para trazer uma experiência do cliente, né, de consumo ou de uso, né, do serviço ou do produto para níveis mais elevados e assim fidelizar cliente, aumentar o valor daquele produto ou serviço. Estou falando no QA aqui, observem que não falei de software ainda, porque o QA ele é uma área, né? Esse conjunto de atividades, ele está dentro de outras áreas também de indústria e comércio. Ou seja, a computação, ela apenas, né, trouxe para si essa área e fez dentro dela um ponto crucial no ciclo de vida de desenvolvimento de software, né? Minha trajetória foi basicamente essa aqui. Entrei na faculdade zerada, só sabia que queria trabalhar com computação, não sabia com que, não conhecia, não sabia nada, não entendia, né, do que se tratava. Mas aí fui lá e comecei, né? Projetos de pesquisa e extensão dentro da universidade, depois fui para suporte, depois fui para infraestrutura, processos, depois eu fui para teste de software e então qualidade de software. Basicamente, em processos eu já estava trabalhando com qualidade de software,
porque era um interesse meu, que não era ainda uma coisa oficializada, mas foi quando eu comecei a estudar mais focada, mais direcionada, fazendo com que a minha carreira seguisse para aquele caminho ali, né? Trilhando já o meu caminho inicial para chegar lá. De processos, eu consegui uma oportunidade dentro de uma empresa que eu trabalhei, né, dentro de um dos empregos que eu tive, do meu último emprego com processos, que foi de montar uma célula de teste, algo pequeno, em que eu utilizava conceitos de teste que eu já não utilizo, em que eu fazia casos de teste, em que eu fazia ali uma análise da demanda, do que era para ser feito, mapeava os testes e fazia ali o relatório, plano de teste, fazia essas coisas pequenas ali, nada oficializado, porque eu não era contratada para aquilo. Eu separava um espaço no meu tempo ali para fazer as minhas atividades e para fazer isso aí, que era também uma forma de contribuir positivamente com a empresa, mas que eu não estava contratada para fazer aquilo oficialmente, então não era algo que eu deveria, né, tomar como principal atividade. Mas foi algo muito útil para mim. Vou explicar mais na frente o motivo. Por onde começo? Né? Por onde as pessoas começam? Quando alguém me procura para me pedir ajuda, né, me pedir orientação de como iniciar nessa carreira, sempre ela faz essa pergunta, né? Por onde eu começo? Primeiro você tem que saber o que você precisa saber. Por quê? Porque nós temos um know-how já, né? Temos habilidades são natas, temos coisas que nós já sabemos fazer, que nós aprendemos ao longo da nossa vida ou aprendemos com outras experiências, com experiências profissionais, né? Experiências acadêmicas, e não somente na vida pessoal. Todas essas experiências, elas podem sim contribuir para a sua carreira. Então, você tem que focar naquilo que você ainda não sabe. Então, você precisa mapear primeiro o que é que um QA precisa ter. E depois você comparar com o que você já tem e ir em busca do que você ainda não tem. Né? Então, você vai precisar pesquisar tudo sobre o que você precisa para exercer a função de QA. Né? Encontrar conteúdos, tem muito conteúdo gratuito hoje na internet, muito mais do que em 2017, sim, eu posso dizer que aumentou uns 1000%, na verdade, porque eu, quando pesquiso hoje por cursos e por conteúdos, eu percebo quanto cresceu a quantidade, né, de informações, e não somente de teste, mas de QA também. É uma coisa que eu não falei, mas eu vou falar antes de a gente passar desse slide. Estudar, né? Ler e praticar é o que fará durante toda a sua carreira. O estudo é contínuo. Como eu falei hoje, eu continuo pesquisando, eu continuo buscando, continuo estudando, né, fazendo cursos e investindo na minha carreira. É muito importante que você nunca perca isso, mesmo porque são vários conteúdos. Então, você precisa fazer um mapeamento, né, como foi o primeiro passo que eu coloquei ali, e seguir esse mapeamento, mesmo que não seja risca, tentar seguir o máximo possível ele para que você vá construindo o conhecimento, construindo o saber em QA, né? E desenvolvendo suas habilidades que já são natas e construindo também outras habilidades que você vai precisar ter para exercer sua carreira, né, sua função. Participe de grupos, LinkedIn, WhatsApp, Telegram. Mas como é que eu faço para saber onde estão esses grupos? Chega no LinkedIn e começa a seguir outros QAs. Pesquisa lá por pessoas e pela função da pessoa, qualquer pessoa, no Brasil todo. E sai adicionando todo mundo. Algum desses QAs vão compartilhar conteúdos pertinentes a cursos, pertinentes a grupos de estudo ou grupos de compartilhamento de vagas, enfim. Aquele QA vai fazer
um papel de aumentar seu network sem nem saber. Hoje em dia, com esse advento, né, do LinkedIn, principalmente, ele é uma ferramenta bem importante. E é interessante que você tenha e atualize ele sempre que você terminar um curso. Vamos falar também sobre isso mais à frente. Mapear o que eu preciso. Mas, Cíntia, como é que eu faço isso? Você tem que saber quais são as competências, os soft skills. O que é um soft skill? Você vai ler muito isso quando você estiver fazendo o acesso sobre a área dentro do LinkedIn, né? Soft skills e hard skills. O que seria isso? Soft skills seriam habilidades suas que você desenvolveu e que são natas suas ou que você desenvolveu ao longo da sua vida com experiências de sua carreira, experiências de vida, e você acabou aproveitando para trabalhar na área de QA. Hard skills seriam competências, né, habilidades que você precisa ter, uma capacitação técnica específica para você conseguir exercer a carreira. Isso serve para qualquer carreira dentro de computação. Tem os soft skills e hard skills. Conhecimentos fundamentais, ou seja, eu coloquei antes de todo o resto o conhecimento fundamental, porque se você não tiver a parte teórica, se você não aprender as regras, os padrões, quando você for exercer a sua função, você vai ter um pouco mais de dificuldade, porque você vai se encontrar em algumas situações que você não vai saber como lidar, como sair delas, ou como resolver alguns impasses, né, alguns questionamentos que a gente vai entender melhor mais à frente. Conhecimento sobre teste de software. Então, agora eu vou explicar. Por que eu coloquei teste de software aqui e em momento algum eu tinha colocado antes? Muito simples. Teste e QA são coisas diferentes. O teste ele está dentro do QA. Como eu disse, o conhecimento de QA não é somente técnico. Você precisa conhecer de negócio, você precisa conhecer de gestão de projetos, você precisa conhecer de processos, você precisa conhecer de outras coisas além do teste em si. O teste é só uma parte da sua atividade como QA, ok? A gestão de projetos e negócio, como eu havia falado, né? E aí eu vou entrar um pouco mais à frente nesses meandros. Roadmap de um engenheiro de qualidade. Esse é o título de um post muito esclarecedor, né? Muito elucidante para as pessoas que estão buscando entrar nessa área. Esse post ele traz informações bem interessantes sobre passo a passo para você chegar até a área de QA, certo? Eu vou mostrar aqui rapidinho um pouco para vocês desse post. Ele tem aqui vários conceitos, várias informações. Tem algumas informações que são mais técnicas, mais pesadas mesmo, assim, que talvez você, chegando agora na área, se você não for de computação, pode ficar um pouco mais assustado, mas não se preocupe, isso é com qualquer outro assunto que você pode ter estudado na escola ou na faculdade, você só precisa sentar e absorver o assunto. Você precisa sentar e absorver o assunto, repito. Porque é importante você entender que, se você não ler e não praticar, você não vai aprender. Nada em computação você consegue aprender se você não fizer isso. Na verdade, acredito eu que na vida a gente precisa ter esse foco. O roadmap seria isso aqui. Para você ser um engenheiro de qualidade, você precisa saber tudo isso aqui? Não, não é exatamente isso. Esse aqui são um mapeamento feito mais completo, com todas as habilidades que o autor considera que são importantes para um engenheiro de qualidade possa explorar para ele ter esse conhecimento. Mas aí você pode, então, ser um engenheiro de qualidade antes de você atingir todas essas áreas, todos esses pontos, sim. Existe uma coisa chamada débito técnico.
O que seria isso? Quando você entra numa função ou você pega uma tarefa para fazer que você ainda não domina aquele assunto, você precisa ir atrás, né? É um dos conceitos, na verdade, de como fazer, de como produzir, né, aquela tarefa ou exercer aquela função. E aí você vai matando, por assim dizer, né, todos os seus débitos técnicos no momento que você vai aprendendo e colocando em prática ali o que você precisa fazer. Tem uma versão mais com a mais visual, né, mais fácil de você visualizar todos os pontos que você consegue acessar clicando nesse link aqui. Dentro dessa ferramenta, você vai conseguir ver nomes de conceitos, metodologias e de técnicas e ferramentas, tá? Tudo isso que você precisa conhecer para você se considerar um engenheiro de QA, né? Engenheiro de qualidade mais completo. Vamos continuar aqui a apresentação. Roadmap, né? Eu esqueci de comentar, mas seria uma espécie de mapa, né? Seria uma forma de você visualizar o que você tem para fazer, né? Você tem uma meta de desenvolver alguma coisa. Você tem uma meta de desenvolver a sua carreira como QA. Então, você vai primeiro mapear o que você sabe, mapear o que você não sabe e priorizar o que é que eu vou aprender primeiro, o que é que eu vou aprender em seguida. Óbvio que não é nada escrito na pedra. O que é que você pode fazer? Quando você começar a estudar um assunto, tá parada, não está conseguindo prosseguir, não está evoluindo, muda para outro assunto, depois você volta naquele. Vai fazendo dessa forma, vai procurando meios de você encontrar estratégias para você melhorar o seu aprendizado. Mas tudo se resume a estudar mesmo. Uma outra estratégia também seria você, após adicionar esses QAs que eu falei lá no LinkedIn, começar a seguir e interagir com as postagens e aprender um pouco mais sobre os posts, né, sobre a área, você começa a interagir com eles via chat, mandar mensagens, fazendo questionamentos, perguntas, perguntando se você pode tirar dúvidas com ele, se ele se disponibiliza. Isso aí é super tranquilo também, tá? Principalmente se forem já pessoas que estão divulgando cursos, que é algo que tem muito hoje no LinkedIn, são pessoas divulgando que estão dando cursos, que estão ensinando, e aí você pode se matricular naquele curso e já ter aquela pessoa ali para ser um ponto focal de tirar suas dúvidas de forma mais técnica ou não, né? Onde eu encontro conteúdo? Conteúdo sobre QA hoje está fácil e está de graça. Eu não coloquei aqui, mas eu posso passar depois, sem problema. Posso colocar lá no... Vamos disponibilizar, né, essa gravação no YouTube. Posso colocar lá nos comentários até do YouTube também os links para vários canais do YouTube, para cursos gratuitos bem completos da área de QA, certo? Não coloquei aqui, mas eu posso fazer isso, posso disponibilizar caso vocês queiram. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês aqui. Esse BSTQB, né, ele é uma entidade brasileira, né, que aplica exames de certificação na área de qualidade de software, certo? Que seria tanto de QA quanto de requisitos. Dentro do site deles, vou abrir aqui para vocês conhecerem, tem todo o portfólio de certificações. E aí vocês têm aqui, ó. Se você clicar dentro de um desse, você vai conseguir visualizar isso aqui. O que seria isso aqui, né? Aqui são as certificações com as suas dependências.
Para você tirar uma certificação dessa aqui, você precisa dessa aqui, que é a fundamental, é a primeira. Para você tirar essas daqui, você precisa ter 2 anos de experiência, ter essa certificação e solicitar essa qualificação aqui, apresentando a sua aprovação nessa certificação, mais a comprovação de 2 anos de experiência. Aí, então, você vai conseguir ter acesso a essa qualificação. E então, você vai conseguir fazer essas outras certificações. Para você fazer essa certificação, você precisa ter essa certificação aqui, e, consequência, precisa ter essa, e também ter essa de baixo, ok? Cíntia, então você está me dizendo que para eu ser QA eu preciso ter uma certificação? Não, eu estou te dizendo que para você ser QA você precisa ter conhecimentos sobre os conteúdos que elas trazem, porque são padrões praticados dentro do QA e que podem sim te ajudar em muito no dia a dia no seu trabalho. Como são muitas, o que é que você precisa ter em mente? Você precisa ir em ordem. O que é que você precisa aprender primeiro, o que é que você precisa aprender depois, e ir priorizando, como eu falei, do roadmap. Se você voltar, se a gente voltar aqui, eu botei esse slide aqui justamente por isso, para você entender que primeiro você começa com o fundamental, que é essa certificação aqui, que é de nível fundamental. Depois você vai escolhendo entre essas certificações aqui, quais é que você acredita que seria o próximo passo para você, né? O que é que você acha que você consegue aprender depois dela? Ou você pode ir para essas de cá, não tem problema nenhum, tá? O que você precisa ter em mente é que você precisa conhecer os conteúdos. Se você vai fazer uma certificação ou não, aí isso aí é mais na frente, é mais associado à parte de empregabilidade. Mas eu vou te explicar por que eu estou falando das certificações, se não é obrigatório você ter certificação para você praticar a função. Como eu disse, é importante que você saiba o conteúdo. E para você saber esse conteúdo, você não precisa pagar nada. Por quê? Porque no próprio site da BSTQB, né, eles disponibilizam todos os conteúdos. Aqui tem explicando tudo sobre certificação. Aqui é mais explicação mesmo. E aqui são materiais de estudo. A prova é apenas baseada nisso aqui e no glossário de termos que fica dentro desse link aqui. Você acha tudo nesse site, tudo. Todas as certificações estão aqui. E aqui você consegue achar os pré-requisitos. Nesse caso, como a gente está na tela da fundamental, a gente não tem requisito nenhum. Tem ainda exemplos de exames que você pode tentar responder, né, como um simulado, para você ver o quanto preparado você se sente, né, depois de ter estudado o sílabus, né, esse documento aqui. Os documentos são muito grandes, o BSTQB, o CTFL, que é esse aqui, ele é o maior. Ele é realmente grande. Por quê? Porque ele traz a base. Ele traz toda a parte teórica de QA, né? Ele traz todas as informações mais mastigadas mesmo, para você iniciar na carreira. Tá tudo aqui. E tudo de graça. É só você entrar, baixar o documento, o arquivo, e começar a estudar. Ele é bem organizado, você pode ir pegando por capítulos, você pode ir dividindo seus estudos e seguir. Ou seja, você não precisa ter a certificação, mas você vai ter o conhecimento, o que é mais importante, eu vou explicar também. Detalhe, eu estou trabalhando com QA desde 2019, oficialmente, como eu falei, como analista, e eu não tenho certificação, mas eu tenho um conhecimento. Olha a importância. Continuando, bom,
As ferramentas, eu não citei aqui todas as ferramentas, porque eu achei assim que são muitas. Então, assim, eu preferi me apegar às de iniciante mesmo. Eu peguei, então, um print da parte daquele roadmap lá do link que eu mostrei para vocês. Esse link está nessa apresentação, eu vou disponibilizar ela, certo? E, então, eu acredito que ele está bem completo aqui. Seria essencialmente isso aqui mesmo. Mas, Cíntia, por que a gente precisa conhecer do pacote Office ou editores, não necessariamente o pacote Office do Windows, pode ser um editor de texto, um editor de planilha e um editor de slides. Qual é a necessidade? Quando você precisa apresentar para o cliente o resultado do que você e seu time desenvolveu, porque o QA também pode participar nessa hora, é importante que você saiba usar slides. Porque existem algumas implementações que você não consegue simular na tela para o cliente ver. É melhor que você faça de uma maneira mais lúdica, representativa num slide, que o cliente vai conseguir entender melhor. Lembre-se que quem tem essa voz de fazer a ponte entre o desenvolvimento e o cliente é você, é o QA. Então, os sistemas operacionais são muito importantes, porque basicamente o que você vai utilizar no seu dia a dia. Você precisa saber utilizar e precisa conhecer para você saber manusear as ferramentas que você vai estar testando dentro do sistema operacional. Existem empresas que você vai precisar utilizar um emulador de iPhone, ou você vai precisar usar um Mac. Você vai precisar utilizar o Windows mesmo. Mas aí dentro do Windows você vai usar um emulador de Android. Então, assim, o Android, ele é um sistema operacional. É um sistema operacional para dispositivos móveis. Mas é um sistema operacional. E, então, você precisa conhecer o funcionamento e configurações desses sistemas operacionais. O máximo que você puder. Obviamente que você não vai precisar conhecer como um analista de infraestrutura conhece, por exemplo. Mas você precisa ter conhecimento suficiente para você ser autônomo, para você não depender de sempre ter alguém ali para destravar sua máquina, ou para fazer a instalação e configuração de uma ferramenta, o seu ambiente, se você receber uma máquina nova. O ambiente de teste precisa ser montado por você. Ele vai ser disponibilizado pela empresa, mas quem vai configurar na sua máquina é você. Quem vai acessar a VPN é você. Quem vai acessar... Você tem que entender o que é uma VPN, por exemplo, que é um pouco parte do sistema operacional, certo? É importante esses conceitos. Uso de linha de comando é muito importante isso aqui, porque existem algumas ferramentas como o Git e outras, né? E existem também alguns testes que você vai precisar utilizar linhas de comando. Eu não coloquei o que aqui, como está aqui o Bash, CMD, o PowerShell, que seria a parte da linha de comando. Eu utilizei o termo linha de comando porque você pode usar também terminal no Linux, você pode utilizar várias ferramentas e todas elas usam linha de comando. O Git usa linha de comando. Existem várias ferramentas que utilizam linha de comando e então o foco tem que ser você se acostumar com uma tela que só tenha letras, que não tenha ícones, que não tenha, né, uma interface gráfica. DevTools, que seria nada mais, nada menos do que uma ferramenta muito legal que existe hoje nos navegadores, né? Tem também no Google Chrome e tem no Firefox. Você consegue acessar aqui
várias informações da página que você está testando. Você aprendendo a utilizar isso aqui, por exemplo, esse console, ele usa linha de comando. Você entendendo para que serve cada uma dessas abas, entendendo como funciona, você pode colocar em português, tá? Eu que não traduzi, mas você pode colocar em português, para ficar mais fácil para você. Mas eu sugiro que você deixe em inglês depois que você aprender a utilizar. O máximo que você puder, se você conseguir ler um pouco em inglês, todas as ferramentas que você estiver aprendendo. Qual motivo? O inglês é uma ferramenta de trabalho também dentro da computação. Muito conteúdo que você vai utilizar ou que você vai pesquisar, você só vai achar em inglês. Então, por isso que é importante. Aqui, podemos ver aqui também, ó, dentro do Firefox, a mesma estrutura, o mesmo conceito, tá? Você só precisa aprender, aqui já está em português. Você só precisa aprender para que serve cada um deles aqui, para você conseguir utilizar como o seu apoio na hora que você estiver trabalhando, na hora que você estiver testando, principalmente porque atualmente você não vai encontrar muitas ferramentas que não sejam web, que não rodem no navegador. Você não vai achar tanto uma ferramenta assim que seja desktop, que seja instalada na máquina. Tá? E coleta de evidências. O que seria basicamente a coleta de evidências? É você saber como você vai representar o que você quer que seja desenvolvido ou que você identificou que está errado. Como você faria para você representar se tivesse um comportamento de uma ferramenta errado quando você clica num botão e aí aparece o erro? É um pouco complicado quando você somente digita o passo a passo para o desenvolvedor simular, porque aí ele vai seguir o seu passo a passo e pode ser que não aconteça na máquina dele, ou que ele erre algum passo, ou você esqueça de colocar algum passo. Mas no momento que você sabe fazer uma evidência gravando a tela, por exemplo, você consegue passar para o desenvolvedor tudo o que você fez, e então ele consegue visualizar o comportamento acontecendo em tempo real. Você pode fazer em forma de GIF, você pode fazer em forma de vídeo, você pode tirar prints, você pode fazer de várias maneiras, mas é importante que você conheça ferramentas que fazem isso, e essas ferramentas sejam de fácil utilização e que sejam leves, porque você vai usar muito no dia a dia. Se você tem ferramenta pesada na sua máquina, isso vai diminuir o seu desempenho, sua produtividade. Competências, né? Aí você vai me dizer, eu preciso, então, fazer um curso técnico, ou um curso superior, uma pós-graduação em computação, para eu aprender a CQA? Não, não necessariamente, mas são caminhos. Certificações também são caminhos. E o principal caminho é ser autodidata. Por quê? Porque hoje eu trabalho com pessoas que não têm formação em TI, são desenvolvedoras, são QAs. Mas como foi isso? Elas fizeram uma transição de carreira. Elas se formaram em outras áreas, publicidade, gastronomia, filosofia. Então, hoje trabalham com tecnologia, porque era algo que apareceu e que eles abraçaram aquela oportunidade. Então, e ser autodidata é importante, principalmente porque você vai precisar aprender sozinho e que você vai precisar aprender mais do que a faculdade pode te oferecer. O curso superior, ele não vai te dar todas as ferramentas que você precisa para você ir para o mercado de trabalho em nenhuma profissão, principalmente nessa profissão que não tem nem em todas as universidades hoje, né, nem todas as faculdades têm conteúdo sobre QA, e quando tem é uma disciplina apenas. E isso é recente, porque antes eles colocavam dentro da disciplina de engenharia de software.
coisas essenciais que precisa saber, conhecer o funcionamento de computador, de smartphone, como é que eles funcionam, como eu falei antes, conhecimento de ferramenta de edição, conhecimento de suporte ao teste. O que é ferramenta de suporte ao teste? Seriam ferramentas que você utiliza para você gerenciar as demandas. As demandas vão chegar através de algum lugar. Você vai pegar aquela demanda e você vai trabalhar com aquela demanda e depois você vai passar a demanda à frente. Você vai passar a demanda, você como um QA, não somente como analista de teste, você vai ter contato com aquela demanda mais de uma vez. Você vai ter contato com ela quando ela estiver sendo planejada, quando ela estiver sendo desenvolvida e quando ela estiver liberada para ser testada. Por quê? Porque você vai precisar mapear os cenários de teste, você vai precisar visualizar no desenvolvimento se está sendo desenvolvido tudo o que foi proposto, né, tudo que foi mapeado lá no início da demanda, do planejamento, e na hora do teste você vai validar. Né? Você vai validar se está tudo funcionando, se está tudo de acordo. E então, tem ainda a parte da entrega, que é quando você ainda vai apresentar para o cliente, que você ainda vai ter que chegar para o cliente e mostrar aquilo que você ajudou a planejar, ajudou a desenvolver e ajudou a testar. Eu digo ajudou por quê? Porque a responsabilidade de manter a qualidade é de todos, mas você é o ponto focal do seu time. Você é a pessoa que vai representar isso lá dentro. Quando alguém de fora vir que tem um erro, eles vão procurar você, ele não vai procurar o desenvolvedor. Gerenciamento de teste, né? O uso de ferramentas de gerenciamento de teste, como eu falei, por que ele aparece duas vezes? Porque você precisa de suporte ao teste, que é para você conseguir cadastrar bugs, para você conseguir fazer anexar uma evidência, para você conseguir fazer a evidência, tudo isso é de suporte ao teste. Gerenciamento do teste, que seria você vai escrever os cenários e vai colocar em algum lugar, você vai precisar ter acesso à demanda, como ela chegou para o desenvolvedor, você vai precisar ter acesso ao lugar onde você colocou os bugs, documentação daquela ferramenta, você vai precisar ter acesso aos defeitos passados, né, de outros ciclos de desenvolvimento, você vai precisar fazer relatórios, você vai precisar fazer planos de teste, dependendo dos processos da empresa que você estiver trabalhando o projeto, e você vai precisar gerenciar o seu tempo para fazer teste e reteste no meio disso tudo. O que seria o reteste? O bug apareceu, o desenvolvedor resolveu e mandou de volta para você verificar se dessa vez está tudo ok. Isso pode acontecer 3, 4, 5, 6 vezes às vezes. Um erro pode ser persistente ou pode aparecer outro erro após a correção do anterior. Então, você precisa ter o cuidado de ter um olho criterioso nesse momento para você ficar atento a todos esses detalhes. Esse é um soft skill importante, você ser uma pessoa criteriosa, uma pessoa detalhista, atenta e ágil ao fazer tudo isso. Negócio, né? Entender como funciona todo o fluxo. Como chega lá na ponta a demanda? Quem foi que pediu? De onde veio? Qual foi o cliente? Qual é a prioridade? Qual é o tamanho da demanda? Vamos quebrar essa demanda em mais de uma entrega? Vamos entregar ela de uma vez só? Isso tudo é feito com você e seu time, mas você precisa participar. Acompanhar o ciclo de vida de cada demanda. A demanda nasceu ali, fez o planejamento, foi para desenvolvimento, fez o teste, validou, está tudo certo, entregou para o cliente homologou, não teve bug em produção. O que seria a produção? É quando o cliente já recebe e já começa a utilizar. O cliente recebe um sistema de caixa, coloca no caixa do mercado dele e começa lá a funcionar e receber os clientes dele. Está tudo funcionando, não está travando, não está aparecendo mensagem de erro na tela, então está tudo certo, foi homologado, está tudo ok, foi tudo. Apoiar a gestão.
você precisa apoiar as figuras que estão de fora do seu time de desenvolvimento. Se você estiver dentro de uma metodologia ágil que é utilizada hoje pela maioria das empresas e projetos, você tem a figura do PO, você vai ter o agilista, Scrum Master, você vai ter os stakeholders, que são as partes interessadas, que são os clientes, que são gerentes de projetos, são pessoal do comercial, as pessoas que venderam aquele software, que precisam, que estão interessados, porque precisam prestar conta para o cliente lá que estava usando e precisa de uma nova funcionalidade ou que deu algum bug. Então, você precisa manter contato com todas essas pessoas e, nisso, apoiar a gestão do seu projeto, ok? É necessário ter esse soft skill de comunicação, ser uma pessoa assertiva, mas, porém, educada, clara, uma pessoa que consegue falar de forma fluida e que consegue ser firme quando precisa também, porque às vezes prazo é sempre um problema. Então, você precisa, junto com o seu time, sempre definir prazos dentro da realidade de vocês, e não por pressão externa, e para isso você vai precisar aprender a exercer a sua função dentro do teórico, dentro daquela parte que eu te falei do foundation, aquele conteúdo que eu abri, que mostrei a você que tem 98 páginas, ali ele dá muita dica, muita orientação sobre como exercer a sua função e deixa para você bem mais fácil, né, ficar mais dado de ter um apoio técnico, eu diria, né, na hora de você se expressar, na hora de você se colocar numa reunião com o cliente. Fazer a ponte entre o desenvolvimento e a expectativa do cliente é muito importante. Por quê? Porque às vezes você vai encontrar alguma coisa que, quando você estava em reunião com o cliente lá atrás, no planejamento, que ainda não tinha desenvolvedor na reunião, ele falou, ó, isso aqui é importante para mim que tem essa cor aqui. Tem que ser o verde 2, não pode ser o verde 3, nem 4, nenhum. Aí, na hora, o desenvolvedor foi e colocou o verde 3. A diferença é mínima, mas o cliente pediu o verde 2 e tinha salientado que aquele é importante. Isso não estava escrito em lugar nenhum, mas você sabia. Então, você vai precisar fazer esse trabalho de conscientizar o desenvolvedor que aquela cor ali, daquele botão, daquela região ali da aplicação, precisa ter a cor de solicitação do cliente, né? Que é para combinar com o visual do resto do material gráfico do cliente. Isso tudo é muito importante. Expectativa do cliente deve ser mapeada no início, que é para quando chegar no final, também não acontecer de o cliente dizer, não foi isso que eu pedi. Se ele está dentro daquilo exatamente que ele pediu, a expectativa que ele tinha era outra, aí a gente tem que fazer uma nova solicitação. Isso não seria um problema de desenvolvimento, isso seria um problema de entendimento do que o cliente quer e o que ele iria receber, ele não entendeu. Aí também entra a questão da comunicação, do QA e do PO e das figuras que vão conversar com o cliente antes de iniciar a fase de planejamento e tudo mais, das demandas. Gerenciamento de projetos, eu meio que já falei bastante sobre isso, vou pular. Programação e dados, o que seria isso aqui? Programação seria realmente programar, mas o que é programa dentro de todo esse universo aí, Cintia, você ainda não falou sobre isso. Vamos lá. O QA precisa conhecer pelo menos uma linguagem de programação. A importância disso é grande, principalmente no mundo de hoje. Que testar não é somente usar interface gráfica. Como eu falei, podem ter testes que você não vai usar interface gráfica, você vai visualizar as coisas mais na tela. Existem alguns tipos de testes que são feitos direto no código.
que normalmente era feito somente pelos desenvolvedores, por regra, até hoje é. Mas em alguns projetos já está sendo migrado isso para incluir o QA ali naqueles testes, tá? Eu vou falar um pouco mais à frente, acredito eu. Sim, vou falar. E aí, acontece que se você tiver, então, uma dificuldade em programar, você deve conhecer pelo menos uma linguagem. Observe que eu não estou dizendo qual é a linguagem. Existem algumas linguagens que são as mais populares. Se você colocar hoje no Google a linguagem mais popular de programação, quais são as que as empresas, as principais linguagens que as empresas estão trabalhando, você vai encontrar. Né? Atualmente, poderia sugerir para vocês o quê? Java, JavaScript, Ruby, o Python, que seriam algumas das linguagens que estão sendo bastante trabalhadas hoje em dia, mas tem uma infinidade, principalmente a, com a variedade dos projetos de tecnologias que estão sendo utilizados atualmente, então isso pode variar bastante. Para você entender também alguns testes, como teste de API, quando você vai montar um cenário de teste de API, né, escrever isso dentro da ferramenta, você meio que precisa entender de lógica de programação. Você precisa validar uma chamada de um caminho que retorna dados. E aí você precisa entender, você precisa conseguir ler aqueles dados e entender como eles funcionam, certo? Para você conseguir fazer a sua validação e fazer a entrega do teste. SQL e NoSQL, o que seria isso? São modalidades de bancos de dados. São formas de bancos de dados, linguagens de bancos de dados. O que é que o banco de dados entra aí? O banco de dados SQL ele seria relacional, que é o mais utilizado, que é a forma mais antiga dos bancos de dados, dos sistemas, né? E NoSQL é algo mais recente. Eles têm uma forma de você utilizar e validar dados dentro diferente. Eles tratam os dados de forma diferente. Então, é importante que você conheça um pouco de cada. A não ser que você vá para um projeto que você não tem acesso a banco de dados. Hoje, o projeto que eu trabalho, eu não tenho acesso. Mas o último que eu trabalhei, eu tinha acesso. Eu acessava todos os dias. Por que eu acessava todos os dias? Porque às vezes eu precisava fazer o que está logo abaixo ali. Massa de dados. O que é massa de dados, Cíntia? São informações que eu preciso ter para validar um teste ou um cenário. Quando eu vou escrever um cenário, às vezes eu preciso de massa de dados, né, massa de teste, para que eu consiga simular e fazer uma engenharia reversa, ou até entender mesmo como é que funciona ali, aquele fluxo para poder escrever o cenário, para poder colocar ali como é que vai ser mais ou menos, porque ele ainda não está desenvolvido. Quando eu estou escrevendo o cenário, o desenvolvedor ainda vai fazer aquilo, a demanda. Então, para eu manipular os dados dentro do banco, eu preciso aprender a fazer massa de dados, eu preciso aprender SQL, preciso entender um pouco de banco de dados. Não é algo tão de outro mundo, não. É bem tranquilo. Existem alguns cursos gratuitos que você encontra no YouTube, no Google, como eu coloquei lá. Dentro do site do BSTQB, você vai encontrar apenas os padrões, regras e definições associadas à qualidade. Essa parte de programação, essa parte de banco de dados, você encontra em cursos. Existem vários gratuitos no YouTube, hoje em dia, que são bem interessantes para quem está iniciando, bem legais mesmo. E a automação, a programação e conhecer um pouco de dados é importante para a automação porque é crucial, simplesmente isso. Você precisa saber o que é que o cliente precisa, como funciona, qual é a regra de negócio daquela aplicação. Você precisa conhecer a tecnologia que foi utilizada
você vai fazer um mapeamento de elementos daquela aplicação, depois você vai escrever os cenários e então você vai, em cada cenário, automatizar a execução do cenário de teste. Se você não conseguir saber essa parte teórica, essa parte de negócio antes, você não consegue automatizar. Então, por isso que eu botei automação ali por último, porque é para você entender que você vai ver muita informação na internet sobre automatização, mas você precisa entender primeiro testar, como testar. E como manter a qualidade. Se você não sabe fazer o controle de qualidade, gerenciamento de teste, gerenciamento de defeitos, escrever cenário, apresentar uma demanda pronta, você não consegue automatizar, porque você não vai ter esse know-how. Na hora de você fazer a automação, você vai perceber que vai faltar algo. Então, aqui, né? Essa tela aqui é bem interessante, que é quando eu trago um pouco mais sobre automação. Primeira coisa que eu coloco, aprenda a parte teórica antes, pratique testes manuais, seja um bom QA para ser um bom automatizador. Não se deve automatizar tudo. Essa parte aqui remete a essa imagem. Seria essa imagem aqui, ela é chamada de pirâmide de testes. É uma parte bem interessante do teste de software, que você vai entender a priorização da automação dos testes, né? Quando você tem uma quantidade de testes unitários maior mapeada, você tem, então, um desenvolvimento mais rápido e uma quantidade maior de qualidade quando chega nessa parte de aceitação do componente de teste e de integração. Por quê? Quando você entende que o desenvolvimento do software vem do código do desenvolvedor, o desenvolvedor, que é aquele que faz esse teste de unidade, que seria isso, seria testar cada componentezinho que ele faz lá isoladamente, antes de ele juntar tudo no sistema do software, para você fazer o teste na tela. Então, ele vai testar ainda em código. Esse teste que eu falei a vocês, que é um teste que você usa apenas o código, e que antes era feito somente para desenvolvedores, e hoje também é feito por QAs. Existem algumas empresas que estão implementando isso. Outras empresas que os QAs apoiam os desenvolvedores, validam os testes unitários deles para ver se está tudo ok. E aí, estando tudo ok e tendo a maior quantidade de código com teste unitário e rodando e funcionando, vai então para automação de testes. E o que é que precisa ser automatizado? Aquilo que você vai fazer de forma repetida, aquilo que você vai precisar fazer sempre, como um teste exploratório, um teste, como eu posso dizer, de fumaça, né? Um teste de regressão. E do que é isso, Cíntia, que você está falando? Você não tinha falado sobre nada disso. Teste de exploratório. Quando você acessa pela primeira vez um aplicativo no seu celular, que alguém disse a você que era muito bom para uma dita função, por exemplo, um aplicativo para você acompanhar linhas de ônibus. Ah, esse aplicativo é bem legal, instala ele aí para você utilizar o aplicativo. Se não tiver uma outra pessoa que já usou para te orientar, você vai precisar fazer o quê? Explorar o aplicativo. Você vai precisar ir tocando lá na tela e ir seguindo, navegando dentro dos menus para você ver o que é que faz e por onde faz e como é que você chega, quais são os recursos, né, que aquele aplicativo tem para você. É um tipo de teste exploratório. Teste de fumaça. O seu aplicativo foi atualizado.
você viu que ele foi atualizado. E é um aplicativo que você precisa usar muito, porque você pega muito ônibus e você tem um tempo apertado entre um ponto e outro, entre um lugar e outro. Então, você, poxa, o aplicativo foi atualizado. O que é que você vai fazer? Você entra no aplicativo só para ver se está tudo funcionando, porque na última vez que atualizou, quebrou. Ele ficou sem funcionar uns 2 dias até atualizar de novo. Então, você vai olhar ali, ó, tá tudo funcionando? Beleza. Olha o seu horário de ônibus já, para dar tudo certo. E o teste regressivo, o que seria isso? Não é você que vai fazer. O teste regressivo, aí já seria mais ali dentro da empresa mesmo. Você não consegue ter essa visão. Por quê? Porque antes de chegar em qualquer lugar para ser disponibilizado, você fez uma alteração no sistema, antes de ser disponibilizado para o cliente ver, qualquer pessoa, você vai fazer aquele teste ali com todas as funcionalidades mais básicas do sistema que ele que tinha, que estava funcionando e que tem que continuar funcionando para que o sistema seja considerado utilizável. Então aí você vai fazer esses 3 tipos de testes sempre, ou seja, todas as vezes que atualizar a versão, você vai ter que fazer um exploratório, um teste de fumaça, antes de liberar a versão, você vai ter que fazer um regressivo. Toda vez que você for fazer esses 3 testes, que são testes recorrentes, que já tem um roteiro ali pronto, você vai ter um trabalho repetitivo. Então, são 3 tipos de teste que você pode se incluir na automação. Porque você já vai ter conhecimento de todas as regras de negócio, você não vai esquecer de nenhum passo ali, você vai fazer um roteiro e vai levar para o código, vai automatizar aquilo ali e vai executar muito mais rápido do que você fosse fazer manual. Agora, se for uma coisa mais específica, por exemplo, foi alterado a forma de login. Agora vai ser login em 2 etapas. A sua aplicação precisa que você teste isso. Você vai automatizar isso de cara? Não. Você primeiro precisa fazer teste manual. Você precisa fazer primeiro login normal. Aí você tem que, primeiro, na verdade, mapear as possibilidades de cenário. E aí você vai fazendo. Primeiro login normal. Depois o login, cadastra 2 etapas. Depois verifica se está funcionando. Depois tira 2 etapas, verifica de novo se está funcionando. Tem todo um processo que você precisa validar manualmente. Depois que já tiver tudo ok, que aquela funcionalidade nova estiver funcionando estável, aí você inclui ela dentro do roteiro de exploratório, do teste de regressivo. Você vai, junto com o projeto, com a companhia que você estiver trabalhando, entender quais são os roteiros de cada tipo de teste que você vai incluir, quais são os cenários que você vai incluir em cada tipo de teste, bem como os elementos que você vai aprender, o conteúdo que você vai aprender dentro dos sílabos, dentro dos conteúdos que estão no site da BSTQB, vão também te dar esse know-how, vão te dar esse auxílio para você ter uma ideia de como priorizar o que você vai testar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, né? Que assusta um pouco as pessoas. E depois de tudo isso, Cíntia, o que é que eu faço para conseguir uma oportunidade dentro do mercado de trabalho? O que é que eu faço para conseguir o meu primeiro emprego? Eu sempre trabalhei, não sei. Eu sou médica veterinária, sou professora de filosofia, sou balconista, não importa o que você seja. Trabalho num restaurante. Ainda mais hoje em dia que todo mundo utiliza software o tempo todo. Não é uma coisa tão distante como era para mim, anos atrás, quando eu, com 13 anos, decidi que queria trabalhar com computação, porque eu vi pessoas trabalhando com computador e eu achei sensacional aquele conceito ali. E aí, como é que você vai fazer? O que é que o mercado espera de mim?
Aí eu coloquei, pesquise por vagas de QA Júnior hoje. Por que eu fiz isso? Vai te ajudar a entender o que o mercado espera de você. Você vai pegar as descrições das vagas que tiverem menos requisitos e vai começar a focar e dizer assim, se eu fosse me candidatar a essa vaga, o que é que eu tenho, o que é que eu sei hoje, o que é que eu não sei? Então, eu vou começar a estudar o que eu não sei. E começa a estudar aquilo ali, tá? Pesquisa no Google, chega dentro do sílabus, coloca lá a palavra-chave, dá uma pesquisada no Ctrl F lá e começa a ler sobre isso. Dentro do BSTQB, dentro dos conteúdos que você encontrar no Google, no YouTube, e você vai estudando, assistindo vários vídeos, e lendo vários conteúdos sobre aquilo ali. O que é que você vai ter com isso? Você vai começar a montar o seu currículo ali, naquele momento. O seu currículo vai ser montado de acordo com o que o mercado está procurando. Você vai ver pelas descrições das vagas e você vai, pelas descrições das vagas, começar a estudar aquilo ali. No meio do caminho, o que é que vai acontecer? Você vai descobrir quais são as disciplinas dentro daquilo ali que você mais se identifica. Ah, eu gosto mais de automação. Não, eu gosto mais de escrever cenários. Eu gosto mais de lidar mais com o cliente. Pode ser que você nem fique na parte só de QA mesmo. Pode ser que você se torne um PO, pode ser que você se torne um Agile Coach. Gente, me perdoe, mas minha pronúncia não é das melhores. Você pode se tornar um Scrum Master, você pode se tornar outra figura dentro do ciclo de vida do software, né, do desenvolvimento de software. Você vai descobrindo quem vai ser você ali dentro do time. Sites que poderá encontrar trabalho sem vínculo. Existem alguns sites que você pode encontrar empregos sem você precisar comprovar experiência e sem precisar assinar carteira. Como é isso, Cintia? Como é que isso funciona? É simples, esses sites, eles fazem como se fosse um Tinder, mas só que é um Tinder de trabalho. Eles têm as empresas que se cadastram e dizem qual a proposta, qual é a necessidade, e você se cadastra lá e diz qual é a sua capacidade, o que é que você tem a oferecer. E aí as empresas vão dando match entre os profissionais com as empresas. E aí as empresas mandam as demandas, você vai fazendo e vai entregando. E existe todo um termo de compromisso ali dentro do site e tudo mais, não é um negócio solto. E aí, mas normalmente são sites gringos, eu também posso disponibilizar uns 3 que eu conheço, tá? Foque nos estudos, procure focar nos seus estudos. Mas, assim, procure focar nos estudos nas disciplinas que você tem mais dificuldade. O que eu chamo de disciplina, aquilo que eu já falei antes, que é conhecer regras de negócio, conhecer programação, conhecer bancos de dados, conhecer ferramentas essenciais. Cada coisa dessa aí eu posso chamar de disciplina, ok? O que é que você tem mais dificuldade? Dá uma focada nisso. Ah, mas eu tenho mais prazer de estudar outra coisa. E aí eu tenho coisas novas para aprender sobre aquilo ali. Então você vai mesclando, porque senão dá uma desanimada. Vai mesclando o que é que você tem que estudar sobre uma parte X e Y. E aí você vai fazendo essa alternância entre assuntos para que você não perca ritmo e não fique desanimado no meio do caminho. E aqui também eu falo, né, que são bastante solicitadas nas descrições da vaga. O foco dos estudos, eu coloco essa parte das vagas, porque normalmente as pessoas, se você está querendo mudar de carreira, você está procurando uma outra vaga de emprego dentro da outra carreira. Então, você precisa saber o que é que estão esperando de você para você oferecer o que estão esperando de você. Por isso que eu dou essa dica, essa ideia de você ir atrás das descrições das vagas, que é muito importante. Existem alguns grupos no Telegram e grupos no WhatsApp também,
que são para vagas de emprego na área de TI. E aí você vai chegar lá e você vai ver aquela descrição enorme, e você vai dizer, poxa, eu não tenho nada disso. E aí? Aí vem essa parte, como saber se posso me candidatar? Quando você concluir o primeiro curso, o primeiro conteúdo que você concluir sobre a área de QA, se você ler completamente aquele primeiro sílabus e absorver aquele conteúdo, você entender que você absorveu, você aprendeu, você pode se candidatar. Você pode se candidatar. E aí você vai se candidatando a todas as vagas que tiver e conteúdo que você estudou. Mas você não pode parar de estudar. Você tem que ir se candidatando e ir estudando mais. E aí, conforme que você for fazendo isso, você vai aprendendo como funciona também as seleções. Não tem problema nenhum você se candidatar a uma vaga e ninguém te chamar para conversar. Ou se candidatar a uma vaga e chamar e depois você não passar. Você precisa ir tentando. Eu fiquei quase 6 meses tentando dessa forma para conseguir minha primeira vaga de analista de teste. Então, eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Estou muito feliz, estou muito satisfeita. E eu não sou a única, porque eu fiz uma transição de carreira dentro da própria computação, né? Como eu falei, eu trabalhei em outras áreas dentro da computação até chegar em QA. Mas outras pessoas saíram de outras áreas e conseguiram chegar também. Eu trabalhei com a analista de testes que era advogada, a formação dela era essa, e ela ainda ainda praticava a função, tá? Uma não, mais de uma, só que uma eu trabalhei mesmo, assim, perto, e a outra, eu trabalhei assim, a gente trabalhou no mesmo ambiente, mas a gente não era muito de perto, não testamos o mesmo software nem nada. Então, você consegue perceber que você precisa tentar, você só precisa isso. Você precisa mostrar suas qualidades, você tem que saber ter uma articulação para conversar, que você vai conseguir. Vamos lá. Atenção, ritmo é relativo. O que é que eu quis colocar aqui? Depois que eu escrevi isso tudo, eu imaginei, pô, depois de eu falar tanta coisa, as pessoas vão começar a ficar mais querendo desistir do que querendo tentar. Na verdade, a minha ideia é que você entenda que eu não estou enganando ninguém. Você vai precisar se esforçar. Mas o seu esforço vai dentro do seu ritmo. Ninguém vai aprender no mesmo ritmo, ninguém vai aprender a mesma coisa com a mesma facilidade. As pessoas são diferentes, as pessoas são únicas. Então, cada pessoa vai aprender as coisas de uma forma específica. Eu tenho uma forma de aprender, de estudar, muito diferente das outras pessoas. Existem pessoas que não conseguem entender a forma como eu assimilo o conteúdo. Eu tinha até alguns problemas em casa quando eu era nova por causa disso. Mas aí, isso é como eu sou, eu aprendi isso. Eu entendi que isso é como eu sou. Então, a forma como você aprende, o ritmo como você vai aprender, vai ser único, vai ser seu, mas isso não vai tirar o brilho da sua caminhada, da sua jornada. Sua jornada também é única, porque você também é única. Então, a gente só precisa de uma coisa: apoio. Para isso, eu botei esse slide aqui, para vocês na empresa, na entrevista. Qual é a empresa que você vai fazer a entrevista? Tá. Mandei currículo, Cíntia Doidado, fiz candidatura pelo LinkedIn Doidado, e aí me chamaram para uma entrevista. Primeira coisa que você vai fazer quando marcarem com você a entrevista é: qual é a empresa? Leia sobre a empresa. Procure saber de alguém que trabalha ou trabalhou lá. Como é que você vai fazer isso? Você vai entrar no LinkedIn da empresa,
no perfil do LinkedIn da empresa, vai entrar no perfil dos funcionários, você vai procurar alguém que seja da função que você está para entrar, e você vai chamar aquela pessoa para conversar. Eu fiz isso. Como é o processo seletivo? Eu vou fazer uma entrevista. Normalmente, como é que funciona? Quantas fases? O que é exigido? Tem uma prova escrita? Tem prova prática? São quantas entrevistas? Tem empresa que faz entrevista técnica e não faz nenhuma prova prática, mas tem entrevista que tem as duas coisas. Eu já participei de processos seletivos e fui aprovada com 6 fases. Então, você conversar com a pessoa, eu já vou abrir para uma pergunta, só um minuto. Conversar com a pessoa que já está lá já vai te deixar um pouco mais calma, tá? Não tenho coragem de fazer isso, não tem problema. Leia sobre a empresa, acesse o site da empresa e leia o site da empresa. Conheça do que se trata. O quanto eu atendo. Aquela coisa que eu falei, né? Eu preciso estar 100% dentro da descrição da vaga para eu me candidatar? Não. Os requisitos da vaga estão ali para você tomar como base o que é que a empresa espera. E o que é que você pode entregar? É até X. Eles querem até Z. Aí você vai chegar lá, ó, vocês querem até X, tem 7 aqui requisitos, eu entrego para vocês 4. E aí? Mas aí eu entrego com qualidade. Eu tenho também esses soft skills aqui. Os hard skills seriam as descrições da vaga. Soft skills seriam os diferenciais que eu falei a vocês. Você pode chegar lá e dizer, olha, eu sou bem articulada, eu aprendo rápido, sou autodidata, sou uma pessoa que eu só pergunto uma vez. E aí eu anoto, eu sou bem organizada, eu anoto tudo aqui, ó, e aí vou fazendo. Sei gerenciar muito bem meu tempo, trabalho bem em equipe. Você chega vendendo seu peixe, entendeu? Aí você tem experiência? Não, mas assim, eu fiz o curso com o fulaninho de tal, eu aprendi, fiz a prática. Se você quiser, pode aplicar uma prova prática aqui, a gente pode conversar sobre isso também. Sabe quando tem a entrevista que a pessoa diz assim, você sabe falar inglês? E a pessoa começa a falar inglês com você? Pois então, você já começa a falar em tecniquez com aquela pessoa, utilizando os jargões e as palavras que são próprias dos assuntos das disciplinas de QA, que é para passar segurança, para mostrar que você realmente aprendeu sobre aquilo e é aquilo que você quer trabalhar. Então, assim, aí quanto é que eu peço de salário? Minha dica é essa aqui. Pesquise no Glassdoor. O que é Glassdoor? É um site muito interessante. Você tem que fazer um cadastro nesse site. Você vai entrar, pesquisar pela empresa que está ali te chamando para fazer a entrevista e você vai pesquisar depois pela vaga que eles estão oferecendo para você. E aí, dentro da vaga, tem o salário, tem alguns comentários de ex-funcionários ou funcionários atuais, tudo anônimo, certo? Você pode fazer isso com empresas que você passar também, você pode chegar lá e avaliar a empresa. E aí você vai ter o salário médio que aquela empresa costuma oferecer. E aí você vê se te atende ou não. Se te atender, você já vai em cima do salário, né? Do valor do salário. Se não, você chega, diz o seu valor, se eles toparem, ok. Se não toparem, paciência, parte para outra. Isso também já aconteceu comigo bastante. A empresa que eu antes de entrar nela, eu fiz 12 entrevistas com 12 empresas diferentes. Algumas eu passei, outras não, mas a proposta não era boa. Então, eu não aceitei. E algumas propostas eram boas, mas a empresa que eu estou era melhor. Então, assim, foi uma questão de eu priorizar algumas coisas, despriorizar outras para escolher o lugar onde eu queria trabalhar. Mas até eu chegar aqui, eu tive que trabalhar no primeiro lugar que me aceitou. Por quê? Porque depois da primeira, fica mais fácil encontrar próximas. Na hora da entrevista, você vai explicar o que você sabe fazer contando tecnologias, como eu acabei de falar. Você vai explicar utilizando as palavras em techniquez.
Você vai falar utilizando o nome das ferramentas, utilizando quais são as tecnologias que você já viu, quais são as metodologias que você já aprendeu sobre e o que é que você aprendeu. Você não precisa chegar e fazer uma palestra para a pessoa. Você só vai ser sucinto. Se você puder escrever e ir diminuindo ao máximo para deixar bem resumidinho, em umas 3 linhas, tudo que você sabe fazer. E aí chegar lá na hora, você já tem até decorado na cabeça e falar, já ajuda, deixa você um pouco mais segura, já dá um pouco mais de confiança para a pessoa que está ouvindo. Foi assim que eu convenci meus selecionadores que eu podia entrar, mesmo tendo muito débito técnico em algumas vagas que eu já passei, tá? Tem uma pergunta, pode perguntar. Só abrir o microfone e perguntar. Denise? Tá, vou continuar. Desculpa, assim. Oi. Pode falar, Denise. Pode falar. Não toquei errado o botão, foi mal. Ah, tá, tudo bem. Vá no seu tempo. Ou seja, tudo isso aí que você falou, Cintia, é muito legal, muito bacana, mas vai demorar para eu conseguir ter coragem para fazer tudo isso aí e me sentir preparada e tudo mais. Vá no seu tempo. Outra coisa, faça amizade com pessoas da sua área, ou da área que você quer trabalhar. No caso, QA. Por quê? Ah, eu vou ser melhor amiga da pessoa, a gente vai sair para ficar fazendo lanche, a gente vai ficar conversando de noite. Não, gente. A amizade que eu quero dizer é trocar cursos que tá rolando aí, que sejam legais, trocar ideias sobre como se comportar nas seleções, perguntar se a pessoa já ouviu falar da empresa X que está te chamando para fazer uma entrevista, conversar sobre lugares que você pode encontrar na internet conteúdos para você estudar mais, certo? São esse tipo de amizade. É uma amizade que você vai fazer e não para você ser confidente daquela pessoa, mas para você trocar com aquela pessoa experiências profissionais. Ah, pode acontecer de escalar para a amizade virar uma amizade mais fraterna, uma coisa mais da sua vida pessoal, mas inicialmente seria um contato de uma pessoa que vai poder até mesmo te indicar para uma vaga, caso ela fique sabendo. Eu vou contar a vocês como é que está o mercado de trabalho hoje, de QA, principalmente. Temos hoje tanta vaga que tem empresa pagando para o funcionário R$ 3.000 para caso ele consiga indicar uma pessoa e essa pessoa consiga passar do tempo de experiência, entrar na vaga e passar do tempo de experiência na vaga. E aí a pessoa recebe uma gratificação por aquilo ali. Recebe 1.000, 500, R$ 300, depende. Depende da urgência que a empresa está precisando. Então, assim, se uma empresa está pagando isso por uma indicação, quanto é que ela paga de salário para essa pessoa que foi indicada? Essa pessoa é valiosa. E por que que o QA eu disse sim, com mais ênfase que é valioso? Porque até pouco tempo a cultura de qualidade dentro do desenvolvimento de software era totalmente diferente. Não se tinha a cultura de ter um testador por time. Não se tinha times de testadores, inteiros de testadores dentro de empresas. Não tinha isso. E quando tinha um testador, ele era só testador. Ele não tinha tanta ênfase, ele não tinha tanto. Ele só entrava na parte de pegar o software do desenvolvedor, tá funcionando ou não tá, passar ou não passar, só isso. Não estava no planejamento, não entrava em parte mais nenhuma. Depois que o QA entrou no desenvolvimento de software, que o testador evoluiu. Então, quem era testador, ele já teve que ter essa evolução
porque a abrangência do seu trabalho ganhou, né, proporções maiores, né, cresceu bastante e começou a ser mais valioso, porque por causa desse motivo que eu falei que o testador só entrava ali naquele finalzinho, ele ganhava menos que o desenvolvedor. E hoje a coisa ficou nivelada. Em alguns casos, testador QA ganha até mais que desenvolvedores, dependendo do projeto, dependendo dos processos, dependendo da situação. Então, assim, é de nivelado para cima. Então, a ideia é que você entenda que tem até desenvolvedores que estão migrando para o QA, pela quantidade de vagas e oportunidades boas que tem hoje. Os primeiros salários podem não ser dos melhores. Isso aí, principalmente para quem está em transição de carreira, que eles aproveitam bastante que a pessoa está ali precisando de uma primeira oportunidade e não pagam tão bem assim. Mas aí você vai pegando experiência e vai se candidatando e continua se dedicando, que isso muda. Em menos de 2 anos você já triplicou o seu salário ou mais. Tá? A ideia é que você apenas inicie. Nenhuma caminhada começa se você ficar parada. Se você só dá um passo por dia, o importante é que você está em um lugar novo todos os dias. Você vai estar em um degrau novo todos os dias. Se você der um passo por semana, o importante é que você não está ficando no mesmo lugar. Se você ficar no mesmo lugar, você não vai chegar nunca onde você quer. O importante é você se mexer. Caso de sucesso. Queria muito que ela estivesse aqui. Não sei, na verdade, se ela conseguiu entrar aí, não sei. Mas essa é a Etinã, né? Que ela me chama de mentora, mas eu posso dizer a vocês que eu chamo ela de amiga mesmo, né? A gente se conheceu na empresa que eu falei a vocês, que eu trabalhava e que eu pedi para começar a implantar a qualidade de software lá e que me deram essa oportunidade, mesmo eu trabalhando com processos. Na mesma época, Itinã trabalhava com suporte técnico lá dentro, na mesma empresa, no mesmo lugar. A gente se conheceu de corredor, mas aí a gente se identificou assim, começou a conversar bastante, a gente almoçava junto e tudo mais. E aí acabamos que a gente se adicionou em redes sociais e saí da empresa, ela ficou. Aconteceu de no início da pandemia, um ex-colega de equipe, né, que eu tinha lá nessa empresa, entrar em contato comigo e me falar que ela estava querendo migrar de área para trabalhar com qualidade. E aí eu peguei e comecei a dar algumas direções para ele, né, através dele, né, porque ela não manteve contato direto comigo inicialmente. Aí, um belo dia, eu peguei e mantive contato com ela, porque eu vi a oportunidade na empresa que eu estava. Eu já tinha passado por 2 empresas depois da saída dessa que eu tinha trabalhado com ela. E aí que era para trazer QAs que não precisavam de muita experiência, que era um projeto mais simples, não exigia muita experiência, o salário também não era tão alto, mas era um salário ok para quem está iniciando. E aí eu fui e falei com ela, né? Aí ela ficou assim, muito feliz e muito desesperada ao mesmo tempo. Porque a gente sempre tem aquela síndrome do impostor, né? A ideia de que a gente não vai dar conta. Ela já estava estudando, gente. Ela já estava se dedicando. Ela já estava nesse caminho. Por isso que eu não digo, não me considero mentora dela, porque ela já estava andando. Eu só andei do lado dela. O mérito é completamente dela. O que foi que motivou ela? Foi a desmotivação com a função que ela estava naquele momento atual. Ela queria algo novo e ela começou a ver nela as informações as informações não, os soft skills, as habilidades
que poderiam combinar mais, que ela se identificava mais como QA. E aí ela começou a se dedicar a essa carreira, né, a essa função, estudou bastante. Eu digo que ela estudou até mais que eu, até hoje, bastante mesmo. Ela é muito dedicada. Estava trabalhando ainda no outro lugar, fez a seleção, eu preparei ela, dando essas dicas aqui que eu dei para vocês nesse slide. Conversava com ela, a gente marcava horários para fazer algumas calls, né, algumas chamadas online. Isso foi durante a pandemia. Quando eu saí do projeto, eu deixei ela no projeto e garanti para os stakeholders, né, os clientes, que ela daria conta, porque eu estaria ali no background, ali dando aquela ajuda a ela, o suporte a ela, e foi isso que eu fiz. Fiquei dando suporte, fiquei dando ajuda, fiquei ali orientando, tirando dúvidas, e fiz aquele papel da amiga. Como eu disse a vocês, sejam amigas de pessoas da sua área, para você ter esse suporte. Eu também faço isso com minhas amigas, que são da área. Fico abusando delas às vezes. Fico pedindo dicas de ferramentas. São dúvidas menos iniciantes as que eu tenho hoje. Mas quando eu estava iniciando, eram dúvidas mais básicas. Mas eu fiz, tirei as dúvidas e consegui. Assim como ela também conseguiu. Quando ela conseguiu entrar nessa primeira vaga, ela agarrou todas as oportunidades e se dedicou bastante. Ela conseguiu a proeza, né, de entrar num projeto já que exigia todas as habilidades que eu apresentei aqui hoje, regras de negócio, comunicação com o cliente, você saber fazer documentação, conhecer técnicas de teste, fazer teste de API, que é sem interface gráfica, fazer teste de mobile, né, de aplicativo, fazer teste de interface web, que era tudo isso que eu dava conta. E ela passou a dar conta também. E aí eu já estava num nível mais elevado, mas eu segurei junto com ela esse desafio e ela conseguiu. Eu tenho um extremo orgulho dela e tenho um extremo orgulho de todas as outras pessoas que eu tenho apoiado e ajudado a fazer transição de carreira. Eu não faço isso como uma profissão, não é um hobby também. É assim, uma pessoa me procura para tirar dúvidas, para me pedir sugestões, dicas. Eu mando links, eu mando dicas, eu passo esse conhecimento que eu passei hoje nessa palestra para a pessoa, tá? Eu passo essas coisas para a pessoa. E a pessoa vai fazer a parte dela, que é o quê? Absorver o conhecimento. Porque existem alguns momentos durante o horário comercial que eu não vou poder falar com ela. Se eu estiver em cerimônia, ela vai ter que aprender a fazer sozinha. Então, ela precisa ter essa evolução, precisa ser autodidata, algo que eu falei no início da palestra. Aqui, nessa tela, nós temos um trecho que eu tirei de um post que ela fez no Medium, de um artigo, certo? Em que ela cita a empresa que ela saiu recentemente. Hoje ela iria participar, ela não pôde participar. Por quê? Porque ela estava viajando de São Paulo para cá, voltando de uma viagem de trabalho, de uma empresa que ela entrou recentemente e que ela precisou ir até lá para participar de alguns compromissos de trabalho. Diga se não é para ter orgulho de uma pessoa dessa. Muito orgulho. Então, assim, eu peguei esse trecho aqui que eu achei bem interessante e eu coloquei aqui, fiz esse post em homenagem a ela, certo? Coloquei no final da apresentação também um link para o artigo dela no Medium, que tem todo o conteúdo, tá? Dessa fala dela, né? Desse relato dela. Ela fala da empresa anterior que ela estava também. E é isso. Obrigada. Aqui tem, né, as fontes.
E aí eu vou disponibilizar direitinho para todas vocês e o projeto vai passar aí de alguma forma, botar no site, não sei como vai ser feito. Vocês têm algum comentário, alguma dúvida? Se não, então, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Imagine se tivesse visto tudo. Essa é Juliana, é uma das coordenadoras do projeto Meninas Digitais e minha amiga também. Muito prazer de conhecer essa figura aí. Vocês estão bem assistidas, Meninas Digitais. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Cíntia, por ter aceitado o convite para participar. Foi excelente. Depois a gente vai disponibilizar o conteúdo no YouTube e os slides, você enviando para a gente também, a gente disponibiliza para os participantes. Eu gostei muito, assisti a última hora, 18 às 19, eu assisti. Foi ótimo. Tá certo. Passaram a lista de presença aqui, que eu não observei. Vi, passou a lista. Então, quem não assinou, assine. Vou colocar de novo aí. Show de bola. Ok, boa noite a todos. Boa noite. Só tem elas aqui. Boa noite a todas e todos. Tchau, tchau. Obrigada.